Como eu ensinei crianças da rede pública de ensino a fazer jogos. Para quem não sabe, eu sou professor de matemática de uma escola do ensino fundamental da minha cidade. Eu dou aula para 4 turmas, 2 sextos anos e 2 sétimos anos. E no sétimo ano estávamos estudando plano cartesiano, aquela coisa dos eixos x e y, sabe? Esse treco aqui, que lembra uma batalha naval. E para apresentar esse assunto, mostrei que usei muito isso para criar um jogo para uma Game Jam há um tempo atrás. PS, o link pro jogo tá na descrição, se você ficar curioso. Mas o que eu não esperava é que eles iam querer muito fazer um jogo também. Acontece que, uma semana antes, a Secretaria de Educação começou a divulgação de um evento anual chamado a Feira de Matemática, onde existem 3 categorias: matemática pura, matemática aplicada e jogos. Jogos. Voltando à aula, imediatamente lembrei disso e propus uma ideia. Então vocês querem fazer um jogo, né? Tá bom, bora fazer um jogo na escola. Capítulo 1. Escopo do projeto. A primeira coisa para fazer quando você quer criar um jogo é definir o tamanho do projeto, considerando as capacidades e tempo para ele. Capacidades. Nenhum dos alunos possui qualquer conhecimento de criação de jogos, nem computadores potentes. Tempo. Não teria tempo suficiente em sala para criar os jogos, então é necessário ser realizado em maior parte em casa. Então, isso acabou de ficar muito complicado, né? Sem conhecimento base e sem quase tempo, será que vai sair algum jogo desse projeto? Para isso, definimos as seguintes regras para o jogo. O jogo tinha que ser em 2 dimensões, jogabilidade simples, um jogador, plataforma top-down ou interface, com conteúdo matemático. Não precisa ser cálculo. Agora já tá ficando bem mais realista, né? Só que um jogo também precisa de uma boa ideia, não é? Capítulo 2. Idealização dos jogos. Cheguei na aula já com tudo preparado para apresentar o projeto. Bom dia, galerinha! Então, sobre o projeto do jogo. Vamos fazer um jogo com esses requisitos. E a ideia é que vocês vão criar as ideias para os jogos. Se reúnam em equipes, duplas ou sozinhos, e tragam para a próxima aula uma proposta de jogo para apresentar para a turma, e vai ser votado, decidindo assim um jogo desenvolvido pela sala. No outro dia, em todas as salas surgiram pelo menos 5 ideias de jogos, todas com histórias por trás e explicando muito bem as mecânicas. Depois de cada apresentação, eu escrevia o nome do jogo, o tipo, a forma, top-down, interface, a complexidade, quão difícil ia ser fazer, o gênero, ação, aventura, RPG e o nome do responsável pela equipe. Admito que eu fiquei surpreso com os detalhes de cada explicação dos jogos e o quanto alguns se empenharam, mas, infelizmente, não tinha como botar 30 crianças para fazer um jogo. Gerenciar uma equipe desse tamanho seria impossível. Então, foi a hora de escolher o jogo e as equipes. Capítulo 3. A votação. Quando tudo terminou, finalmente começaram as votações. Chamei para frente um aluno de cada equipe como um idealizador do jogo e fui falando o nome do jogo. Eles iam levantando a mão para votar no que mais gostavam. Essa foi a forma de deixar a votação mais rápida, dinâmica e em poucos minutos cada uma das salas já tinha escolhido o seu jogo. Foi então a vez de criar uma equipe de desenvolvimento, que contaria com 4 alunos. Programador, responsável pela maior parte do projeto, criar os códigos, inserir as imagens e músicas do jogo e o único a ter acesso ao projeto dentro da engine do jogo. Ilustrador, responsável por encontrar ou criar as imagens para o jogo, bem como as artes de capa. Organizador, responsável pelo cronograma e documentação para o jogo. Auxiliador, deve estar disponível para ajudar os outros em suas funções. Primeiro, o idealizador do jogo vencedor pôde escolher qual função ele gostaria. E, por coincidência, todos os idealizadores resolveram ser o auxiliador. As outras funções foram decididas com os alunos se candidatando para elas e o idealizador escolhendo qual ficaria com ele na equipe. Claro que eu tive que fazer alguns filtros para que isso desse certo, né? Capítulo 4. Que os jogos comecem. Fiz para cada aluno que ia participar da equipe de desenvolvimento um convite, com um link que levava até um servidor do Discord, com a data e hora marcados já para a primeira reunião de desenvolvimento.
O servidor ficou organizado de forma que cada turma tivesse sua própria sala de texto e voz, mas também acesso a salas de dúvidas, reunião, tutoriais e envios de documentos. Já na primeira reunião, apresentei as ferramentas para desenvolver os jogos. O motor gráfico que a gente usou foi o GDevelop 5, uma engine simplificada com um monte de coisa pronta para o processo de criação. É como um sistema de programação baseado em eventos com condições e ações, comportamentos que podem ser aplicados a objetos, com várias programações já pré-prontas, além de um grande acervo de imagens e assets que já vêm todos animados. Já a ferramenta escolhida para as ilustrações foi o Piskel, um programa de desenho de pixel art gratuito com várias ferramentas para edição e criação de imagens no estilo, e inclusive de animações. Também expliquei o básico de como criar as primeiras movimentações dos personagens e colisões, assim podendo fazer já o primeiro mapa do jogo. Capítulo 5 – As demonstrações. Durante as próximas 2 semanas, nas segundas e sextas, às 7 horas da noite, foram feitas reuniões com as equipes de desenvolvimento para ajudar no desenvolvimento dos jogos e tirar as dúvidas sobre a programação. Mas também tirava as dúvidas de todos, sempre que podia, em alguns casos com chamadas pelo Discord e outros por texto no canal de perguntas e respostas do próprio servidor. Durante todo o processo, eles tiveram acesso a diversos tutoriais que eu deixei para as bases dos jogos, explicando separado quando precisavam para criar as mecânicas específicas de cada um dos seus jogos. Surpreendentemente, todos aprenderam muito rápido como funcionava o sistema de condição e ação, e com pouco tempo eles já conseguiam aplicar o que eu explicava e usar isso para criar coisas novas. Então, no fim da segunda semana, já com a primeira fase de todos os jogos de um jeito que podia ser jogada, foi organizado para que todas as turmas pudessem jogar as demonstrações de todos os jogos. E para isso, eu criei um site bem simples. Aqui na minha cidade, nas escolas, a gente tem os Chromebooks. São os notebooks da Google, que permitem que os alunos consigam utilizar a internet. Não dá para baixar nada neles, mas eles são muito úteis. E com isso, a gente usou eles para que todos os alunos pudessem acessar o site e jogar os jogos. Além disso, foram coletados feedbacks dos alunos sobre os jogos. Foi uma etapa bem divertida, já que eles são muito honestos nessa idade. Então, se o jogo tivesse pouca coisa, ele já era quase xingado pelas turmas. Capítulo 6 – Polimento e votação do melhor jogo. Com os jogos finalmente na fase de conclusão, novas fases foram criadas usando os moldes da primeira e corrigidos vários bugs encontrados durante os testes das demos, além de desenvolvidos pelos alunos os banners dos jogos. Por fim, com os jogos finalmente prontos, foi o momento de repaginar o site e disponibilizar para que todos os alunos testassem os jogos. Mas, para deixar as coisas mais interessantes, foi habilitado no site um local para votação com positivo e negativo, para elegermos o melhor jogo do projeto, sendo o vencedor o Cadeado Real, jogo produzido pelo 7º ano B, com somente 3 votos à frente de A Jornada Patônica, desenvolvido pelo 6º D. Agora só falta levar e apresentar na Feira de Matemática. Capítulo 7 – A Feira de Matemática. Para a feira, somente 2 alunos podiam ir. Então, foi decidido que o programador do melhor jogo iria, e ele escolheria entre todos os outros alunos de todos os anos que participaram do projeto quem iria junto. O mais interessante é que, durante a criação dos jogos pelo Discord, todos eles viraram amigos e trocaram ideias, se ajudaram, o que acabou fazendo com que a Johanna, a menina que programou o Cadeado Real, escolhesse o Thales, o que programou a Jornada Patônica, justamente os 2 jogos mais votados. Então, criamos um roteiro para apresentar essa feira e ensaiamos até finalmente chegar o fatídico dia. A feira aconteceu em uma escola gigante da cidade, com mais de 300 trabalhos sendo apresentados por diversas escolas e turmas, desde o 1º ano até o 9º ano. Tinham muitos trabalhos incríveis, e isso deu um choque na equipe.
perceber que muitos trabalhos ali eram tão bons quanto o nosso, e até melhores. Foi difícil de acertar no começo, mas estávamos preparados e não deixamos nos abalar. Durante todo o dia, os alunos apresentaram o projeto e deixaram as pessoas que passaram pela feira jogarem, sendo muito elogiados, inclusive pelos avaliadores. E depois de um dia exaustivo, finalmente chegou a hora das premiações. Capítulo 8: Os vencedores da feira de matemática. Todos os alunos estavam borbulhando de expectativa, aglomerados em volta de um pequeno espaço usado como palco, quando finalmente começaram as primeiras palavras. Eram agradecimentos à equipe da feira e aos organizadores. Teve até uma menina de uns 9 anos, vestida de alemã e tocando um acordeão que era uma fofura. Mas, depois da burocracia, finalmente começou. E um a um, os projetos foram sendo chamados. Primeiro os dos primeiros, segundos, terceiros, quartos anos. Isso demorou um bocado e a ansiedade tomava conta cada vez mais dos alunos, esperando que seus nomes fossem chamados. Mais nomes foram chamados, alguns projetos que vimos muito perto de nós também subiram para receber suas medalhas. Mas o tempo foi passando, as equipes foram subindo, recebendo suas medalhas. Até que chegou um momento em que a equipe finalmente percebeu que a gente não seria chamado. Infelizmente, a gente não conseguiu ser premiado nessa feira de matemática. Mas o que a gente aprendeu e todo o esforço que a gente conseguiu valeram cada minuto. A gente teve projetos incríveis, a gente criou jogos incríveis, e eu garanto que cada um desses alunos que participaram desse projeto jamais vão esquecer dessa experiência. Inclusive, alguns deles até começaram canais no YouTube depois, estão fazendo animações, entre outras coisas também relacionadas. Foi um projeto incrível e eu estou extremamente orgulhoso dos meus alunos. E se você também ficou orgulhoso dos meus alunos, deixa o like e um comentário para eles que eu vou ler e mostrar para eles que vocês também se orgulham deles. Mas bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Essa foi a experiência minha e dos meus alunos com a feira de matemática. Por hoje é só, valeu, falou e fui!